Gostaria de dar as boas-vindas a todos os que se inscreveram e estão presentes aqui no nosso webinar Aulas Suspensas. E agora? Desafios e experiências em Sergipe. Agradecendo desde já os nossos convidados por terem aceito falar sobre a educação no atual contexto da pandemia. Em uma matéria vinculada ontem, dia 26 de maio, no portal G1, foi informado que, desde que as aulas presenciais foram suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus, as redes de ensino buscam alternativas de educação remota. Pesquisas mostram, no entanto, que há obstáculos para o ensino à distância, principalmente pelas limitações de acesso às tecnologias. Entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, 66% não se conectam à internet em ambientes privados, seja na própria residência ou na de amigos e familiares. Sem internet, merenda escolar e lugar para estudar, é escancarada a desigualdade e as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e professores de colégios públicos com acesso limitado à internet, falta de computadores e de espaço em casa, problemas sociais, sobrecarga de trabalho docente e baixa escolaridade dos familiares para dar apoio às tarefas dos alunos, como também um índice maior de violência, seja sexual, física ou psicológica. Além dos conteúdos, tendo em vista que os professores não foram preparados para ministrar aulas online, principalmente em um regime emergencial de ensino remoto. Na rede privada, os problemas também existem e não são poucos. Famílias que perderam ou perderão empregos, conciliação do trabalho em home office com as atividades escolares das crianças e tarefas domésticas, todo tipo de situação que expõe a estrutura de acesso a computadores e conexão com a internet, falta de espaço apropriado para o estudo em casa, relação família-escola abalada, a exemplo das dificuldades dos pais de entrar em contato com os diretores para tratar de questões financeiras, além do esgotamento emocional dos docentes que ficam disponíveis 24 horas para tentar ajudar. Antes de iniciar, eu gostaria de passar algumas instruções sobre como vai proceder aqui a nossa conversa, os participantes, que se inscreveram para esse webinar, eles não terão acesso ao microfone, câmera ou chat. Nós vamos disponibilizar um e-mail, está aqui atrás de mim, tá? Esse e-mail, educação, sem acento, sem o cedilha, @se.sebrae.com.br. Então, as dúvidas que vocês possam ter, na medida que os convidados forem conversando, vocês podem mandar para esse e-mail que nós daremos o retorno. As regras do jogo aqui, O webinar terá duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte maneira. Cada convidado terá 12 minutos, ele responderá 2 perguntas nesse tempo de 12 minutos. Depois nós teremos 3 minutos para cada convidado fazer suas considerações finais, e aí nós fazemos o fechamento, ok? Bom, para falar sobre um contexto tão delicado, inédito e paradigmático, convidamos o superintendente do SEBRAE, o professor Paulo Doirado Dias Filho, a diretora do Departamento de Educação da SEDUC, Secretaria de Estado da Educação, professora Ana Lúcia Muricy, o presidente da Undime, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, José Tiago Carvalho, o pró-reitor de ensino do Instituto Federal de Sergipe, do IFES, professor Alisson Barreto, e o presidente da FENEM, Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe, professor Reni Damasceno. Vou ler rapidamente aqui um mini currículo, dos nossos convidados, sobre o superintendente do SEBRAE, professor Paulo Doirado, graduado em Pedagogia e pós-graduado em Pedagogia Empresarial, foi professor universitário e tem experiência na área de Ciência da Computação,
com ênfase em sistemas de computação, administração de empresas, análise de mercado e capitais e educação. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática na Educação, GPED, vinculado à Universidade Federal de Sergipe. É presidente do Instituto Micael, escola que promove a formação em pedagogia Waldorf, em Sergipe e no Nordeste. É membro da ASE, Academia Sergipana de Educação. Foi diretor-geral do SENAC. A diretora do Departamento de Educação da Secretaria de Estado da Educação, do Desporto e da Cultura, professora Ana Lúcia Muricy, é licenciada em Ciências Biológicas e é também advogada. É professora da Rede Estadual de Ensino, foi diretora do Colégio Estadual Santos Dumont, exerceu o cargo de presidente do Conselho Estadual de Educação de julho de 2008 a dezembro de 2010. Coordenou a implementação dos conselhos escolares na Rede Estadual de Ensino. Coordenou a elaboração do Plano Estadual de Educação de Sergipe. E é também coordenador estadual do Currículo de Sergipe pela SEDUC. O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, José Tiago Carvalho, é bacharel em Direito, secretário de Educação do município de Itabaianinha, presidente da Undime Sergipe e conselheiro fiscal da Undime Nacional. O pró-reitor de ensino do IFES, professor Alisson Barreto, licenciado e com mestrado em Química pela Universidade Federal de Sergipe, doutorando em Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Servidor público há 9 anos, e nesse período atuou como coordenador do curso de licenciatura em Química. Coordenou o Pronatec IFES. Foi pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e há 2 anos e meio atua como pró-reitor de Ensino. Neste ano 2020, está compondo a coordenação do Fórum dos Pró-Reitores de Ensino da Rede Federal de Educação Profissional na função de secretário. O presidente da FENEM, da Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe, professor Reni Damasceno, é graduado em Engenharia Química pela UFES, pós-graduado em Gestão Escolar e também em Supervisão Pedagógica. Tem MBA em Gestão Empresarial. Atua como professor de Química há mais de 30 anos. É conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Sergipe e coordenador regional para Sergipe do Programa de Escolas Associadas da Unesco. É diretor do Colégio Amadeus. Antes de começar, a gente não pôde apresentar essa charge, né? Mas é uma charge interessante que mostra um aviso na porta da sala. Proibido usar celular na escola. Até o ano passado, muitas escolas tinham isso estampado nas paredes ou nas portas, né? Aí hoje a gente coloca proibido vir para a escola, use o celular. Né? Fica aí a reflexão, né, do momento que nós estamos vivendo. Nós vamos iniciar com o professor Paulo Doirado Dias Filho, que é o nosso anfitrião. Professor Paulo Doirado, o SEBRAE também é uma grande escola com universidade corporativa, Programa Nacional de Educação Empreendedora para os ensinos fundamental, médio, profissional e superior, Escola de Empreendedorismo, né, em São Paulo, Centro de Referência em Educação, Plataforma de Educação Empreendedora para professores, gestores e alunos, concursos EAD, jogos, trilhas de aprendizagem e soluções de atendimento em gestão escolar, todas integradas para um único propósito, que é a transferência de conhecimento. Então, essa é uma primeira reflexão para, né, que o senhor possa comentar. E a outra pergunta é, dentro desse novo cenário, quais os desafios que o SEBRAE vem enfrentando para continuar cumprindo o seu papel em prol de uma cultura empreendedora em Sergipe? Pode falar. Bom, meu boa tarde a todos, agradecer toda a estrutura que está por trás aqui desse momento, né? Quero saudar a professora Ana Lúcia, né? Muito importante a presença aqui da Rede Estadual de Educação, é um pilar da grande educação de Sergipe, através dessa extensa rede, né, que está presente em todos os municípios. Também o nosso professor Alisson Barreto,
que saúdo, né, estar presente aqui representando o Instituto Federal, que é um importantíssimo agente da formação profissional, da pesquisa tecnológica, sempre muito atuante, né. Quero agradecer também aqui a Cristiane por essa mediação, a doutora Cristiane, que está sempre presente, nos assessorando aí no SEBRAE, e trazer também, né, eu espero que logo mais os nossos outros painelistas estejam aqui presentes, né, mas ao mesmo tempo mostrar que nesse ambiente tecnológico estamos o tempo inteiro sujeito a improvisos, não é? Ninguém domina efetivamente todos os recursos tecnológicos, todas as senhas informáticas, né, como diz o professor Trivinho, com segurança. Sempre que você se sentir seguro no uso de alguma ferramenta, com certeza ela está obsoleta. Então, a gente precisa ter essa capacidade de improviso, essa capacidade de conviver com a instabilidade, com a incerteza, e esses momentos de hoje estão revelando isso de uma maneira ainda bem mais intensa, bem mais profunda, né? Espero que logo, logo nossos painelistas estejam aqui todos presentes, porque são pessoas da maior importância. O nosso professor Reni e também o secretário, né, que é presidente da Undime Sergipe, o Tiago. Então, isso traz um pouco a gente a necessidade da educação empreendedora, né? Puxando a brasa para a sardinha do SEBRAE, a gente percebe que a educação empreendedora dá essa destreza, dá essa capacidade também de inovar, de saber conviver com as incertezas e de estar buscando soluções para os problemas que são hoje tão comuns e tão correntes no nosso dia a dia, principalmente quando a gente precisa de todo esse suporte tecnológico que muitas vezes ainda é instável. Então, a função do SEBRAE, se olhando para a educação, é fazer chegar aos nossos ambientes de educação formal esse elemento a mais, mas não como um acessório, sim como algo que deve se integrar profundamente aos projetos educacionais. Eu gosto de fazer um paralelo com as propostas, né, originais, vamos dizer, do relatório Delors da Unesco, que é fazer o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a conhecer como pilares presentes dentro da educação formal, dentro da escola regular. E vejo nessa educação empreendedora, né, no projeto de vida, na educação financeira, uma oportunidade imperdível de se trabalhar, principalmente o aprender a fazer e o aprender a conviver, onde já existe tão bem situado o aprender a conhecer nas escolas. Então, o SEBRAE, ele tem essa função, vamos dizer assim, de enriquecer, de trazer contextos, de trazer mais oportunidades de vivências para os processos educacionais, para os currículos escolares, e esse é o esforço que nós fazemos, tá? É de não ter, através dessa educação empreendedora, um serviço acessório, mas sim algo que se integre, que possa ser imbricado efetivamente com os bons projetos pedagógicos, e com isso a gente está trazendo um novo dinamismo, está colocando o aluno numa posição mais protagonista do seu desenvolvimento e dando a ele mais condições para sobreviver, principalmente nesse ambiente instável, né, como nós estamos vivendo e presenciando, onde as tecnologias a todo dia estão trazendo novas ações, novas oportunidades e, ao mesmo tempo, novas incertezas. Então, a gente precisa hoje ter uma relação com o aprendizado que é algo muito mais permanente, muito mais constante do que foi há algumas décadas, poucas décadas atrás. Então, é com esse sentido que a gente busca fazer com que o SEBRAE possa participar de todo esse processo educacional, de todo esse processo, inclusive da própria escola pública, né, que atinge a grande maioria do nosso alunado. Então, essa visão, né, de trazer os pilares da educação, é o mesmo que, de repente, nós fazemos com a própria universidade. Porque quando nós temos uma universidade que está estruturada em cima, né, dos pilares de pesquisa, extensão e ensino,
nós estamos fazendo o mesmo que o aprender a conviver, né, que seria o associado à extensão, o aprender a conhecer, que está associado à pesquisa, e o aprender a fazer, que é o ensino propriamente dito, o motor, vamos dizer assim, desse modelo universitário que nós temos aí já inaugurando aí seus 1000 anos brevemente, né? Um modelo bastante estável, um modelo bastante rigoroso e universal. Eu quero, com isso, mostrar, né, dessa forma de enriquecer o processo educacional, de fazer com que esses contextos todos passem a fazer parte do dia a dia da escola. Aí, para isso, a gente precisa ter o professor preparado, o diretor, o gestor escolar também, já com um pouco dessa visão. E é isso que o SEBRAE tem procurado fazer, e hoje nós temos aí quase 1000 professores fazendo cursos no SEBRAE, exatamente para como lidar com os projetos de vida, como lidar com a educação financeira e uma visão empreendedora também, para que os alunos possam melhor escolher os seus próprios destinos, né? Na medida em que a gente encontra essas amplas possibilidades de mudança a todos os dias à nossa frente. É difícil hoje a gente poder chegar para um aluno e dizer a ele, olha, vá nessa direção que com certeza você vai se dar bem, ou que essa profissão promete muito. Dada a essas incertezas, a essa instabilidade, pode ser que aquela profissão que hoje seja extremamente necessária e brilhante, por um processo talvez de inteligência artificial, ela se torne desnecessária, pelo menos no modelo atual, né, muito brevemente. E é para esse novo mundo, para essa situação que a gente deve preparar nossos jovens, para que eles possam ter as melhores escolhas e poder caminhar bem. Então, dentro dessa realidade, o SEBRAE se coloca sempre aqui como um parceiro para todos, seja a escola pública, seja a escola privada, sejam os institutos de pesquisa, os diversos níveis também, né, de educação regular, inclusive educação superior e educação profissional. Então, o que eu tenho aqui, nesse momento, para apresentar, vai muito nessa direção, é um convite para que todos cheguem realmente mais próximo, e o SEBRAE está sempre fazendo parte dessa dinâmica, de estar discutindo, de estar aberto e de estar também levando aquilo que seja possível com relação à inovação tecnológica, com relação a novas possibilidades para dentro das escolas, para chegar a nossos alunos também, tá? Com relação à segunda pergunta, né, os desafios que o SEBRAE encontra nesse ambiente, nesse momento que as aulas estão suspensas, a gente vê o quanto está sendo necessário se reinventar em todos os níveis, sejam os professores e seja também o próprio ambiente econômico. A gente levou um golpe profundo de desigualdade agora, esses dias, né? Porque na medida em que você precisa ter, vamos dizer, um acesso remoto, que você precisa ter uma internet, aí você começa a perceber o quanto alguns professores hoje não conseguem ter o mínimo, vamos dizer assim, de suporte tecnológico para poder trabalhar bem, né? O quanto muitas vezes os seus acessos são compartilhados. Agora, imagine a situação do aluno, né, que em geral pode estar numa situação mais precária, e como é que ele vai ter acesso às aulas, né? Como é que ele tem internet, como é que ele tem o Wi-Fi, ou como é que ele depende do celular de alguém para poder ter esse acesso. Então, hoje, comprar um celular é relativamente fácil, com já um smartphone, mas o que é mais difícil para mim é a questão do acesso, é onde está realmente o maior bloqueio, e o custo também é elevado para que você tenha uma boa banda, vamos dizer assim, em casa, e tenha também acesso ilimitado. O SEBRAE, preocupado com a questão também do ambiente econômico, a favor de uma educação mais igualitária, com mais igualdade de oportunidades, tanto para os alunos mais carentes como para aqueles que hoje já têm algum privilégio, a gente buscou através, né, e aqui eu vou abro um parêntese, porque o parlamentar Laércio Oliveira, deputado federal, que é presidente da Federação do Comércio, nós estamos em um intenso debate de algo que possa ser feito para amenizar essas diferenças. Aí essa conversa nossa não tem nenhum cunho político-partidário, mas sim do trabalho parlamentar efetivo, de forma que nós montamos um projeto, aí é o SEBRAE, junto com o gabinete parlamentar, chamado GIS,
que é uma sigla invertida de Zona de Internet Gratuita. Esse projeto visa fazer com que todo acesso a sites .gov sejam gratuitos, não sejam tarifados por nenhum meio de contrato de Wi-Fi, de acesso, e isso, na medida em que a internet se torna um serviço essencial, inclusive já ratificado agora com o último decreto, né, que criou a situação de calamidade pública, né, nacional, reforça mais uma vez a internet como serviço essencial. Então, dentro desse contexto, estamos com essa proposta sendo encaminhada a nível do Congresso Nacional para fazer com que esses acessos a todo site governamental se torne gratuito. Então, acessar o Detran, ou acessar o INEP, ou acessar sites que tenham conteúdos escolares, principalmente para o Enem, que está gerando essa discussão hoje nacional, se torne livre de qualquer tipo de tarifação por conta, né, dos contratos atuais de cada um aí. Então, é um projeto, acho que, do maior interesse no sentido social e, ao mesmo tempo, é um posicionamento do SEBRAE olhando para o ambiente econômico. De que maneira nós podemos melhorar esse ambiente econômico para que os nossos alunos possam ter melhores desempenhos escolares, melhores chances de desenvolvimento e poder também empreender melhor. A gente vê que aquele que tem mais escolaridade, aquele que tem mais acesso à informação, à pesquisa, normalmente eles conseguem fazer, vamos dizer assim, produtos mais diferenciados, serviços mais diferenciados, especialmente quando a gente fala desses ambientes aí, usando essas tecnologias modernas, como as startups, por exemplo. Então, a pesquisa, o aprofundamento, a escolaridade é importantíssimo para esse desenvolvimento. E aí, com esse sentido que o SEBRAE também olha para a educação formal, buscando fazer com que a melhor formação leve a um melhor desempenho também para o ambiente de negócio, também para a vida econômica do país e para a geração de riquezas sustentáveis, que não sejam dependentes só de políticas públicas, às vezes temporárias ou bolhas, como a gente vê acontecer, mas sim através da educação, da elevação da escolaridade, e esse é o nosso propósito e nos colocamos inteiramente à disposição. E penso que estamos encerrando já aí o tempo, né? Eu fico muito agradecido aí pela audiência. O microfone está desligado, Cris. Aí. Opa, obrigada. Então, agradecemos, né, a fala do professor Paulo Doirado, diretor superintendente do SEBRAE. Voltamos a informar sobre o e-mail, né, qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar perguntas, observações para o e-mail, está aqui atrás, educação, sem acento, sem o cedilha, @se.sebrae.com.br. Vamos ao nosso segundo convidado, né, que é nossa convidada, professora Ana Lúcia Lima Murici. Professora, sabemos das dificuldades de acessibilidade às aulas remotas para a rede pública de ensino, pois nem todos os alunos têm internet e nem equipamentos. E alguns professores têm pouca familiaridade com as tecnologias, né, com as TICs. Quais as estratégias da SEDUC para reduzir o impacto no calendário escolar dentro desse contexto, uma vez que alguns especialistas em educação falam em apagão educacional? A outra pergunta é, para a SEDUC, qual a importância da parceria com o SEBRAE, com a disciplina Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira, que está sendo trabalhado neste momento, né? O professor Paulo falou um pouco sobre isso já. Vamos ouvir a professora Ana Lúcia. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, Cristiane, professor Paulo, Alisson do IFES, e estamos aguardando os nossos próximos colegas também, ver se eles conseguem participar desse debate. Eu queria iniciar a apresentação nossa em relação, na verdade, é um bate-papo, é uma conversa, mas com uma frase que eu acho
que é muito pertinente para esse momento que a gente está vivenciando. É de Antônio Nóvia, embaixador permanente de Portugal na Unesco. Ele disse o seguinte: é hora de pensar no futuro da educação, que não será mais a mesma após a pandemia. É momento também de agirmos na urgência e em solidariedade, em defesa de um bem comum da humanidade, a educação. Então, essa frase, ela reflete todo esse momento que a gente está vivenciando. É um momento de incerteza, um momento que pegou a todos nós de forma despreparada, realmente. Apesar da cultura digital ser uma competência geral da BNCC, essa competência ela não vinha sendo exercida da forma eficiente como deveria, isso no Brasil inteiro. A gente tem alguns estados que, devido à extensão territorial, eles tiveram uma preparação maior ao longo dos anos para algumas situações em relação à conectividade, mas aqui em Sergipe a gente sempre priorizou os momentos presenciais. E agora a gente se depara com essa necessidade da gente se reinventar, de usar realmente a criatividade com responsabilidade e com planejamento. Tá? A Secretaria de Estado da Educação, desde o início da suspensão das aulas, ela teve um posicionamento muito firme em relação a todo o suporte que poderíamos promover para este momento, para os nossos estudantes, nossos professores, nossos gestores. Apesar da suspensão das aulas, as escolas continuaram com suas atividades administrativas e pedagógicas. Então, os nossos gestores escolares, eles sempre tiveram nas escolas para fazerem realmente esse canal de comunicação com os estudantes, com as famílias e os professores. E isso ajudou muito quando o secretário expediu a portaria 1638, que é uma portaria que regulamentava, na verdade, ela orientava a realização de atividades complementares. Atividades estas que já estavam sendo realizadas pelos nossos professores, por iniciativa própria, alguns professores envolvidos, toda a própria comunidade escolar também participando. Então, a gente tinha diversas experiências, mas não algo que desse uma identidade para esse momento. Então, a portaria veio nesse sentido, oferecer suporte, onde a gente produziu um monte de material pedagógico. Foi criado o projeto Estudo em Casa, e esse projeto ele abrange diversas ações com utilização de mídias, tá? Como, por exemplo, a exibição de videoaulas pela TV Aperipê. São videoaulas que foram cedidas pelo Centro Estadual de Mídias do Amazonas. Foi uma parceria que a Secretaria de Estado da Educação, na verdade, o governo do estado de Sergipe, por meio da secretaria, junto com o governo do estado do Amazonas, fez essa parceria e eles estão disponibilizando essas videoaulas que são transmitidas diariamente para os nossos estudantes. Pela manhã, para os estudantes do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, são 2 horas e 40 minutos de atividades, de estudos, para todos os anos do ensino fundamental, a partir do 6º até o 9º ano, e pela tarde, para o ensino médio, com 2 horas diárias de estudos. Cada videoaula com 40 minutos de duração. Então, essa estratégia de utilizar um canal de TV aberto foi uma estratégia muito eficiente, porque, apesar da gente ter o alcance a 41 municípios, a gente tem, infelizmente, nós temos 34 municípios que não têm alcance, não tem cobertura pelo canal da TV Aperipê, nós temos os municípios mais populosos com esse recurso. Então, nós atendemos para a rede estadual de ensino, quase 75% de abrangência em relação aos nossos alunos, ou seja, a gente está disponibilizando estudos diários a 75% dos nossos alunos matriculados na rede estadual. E isso para a gente é algo assim muito bacana. E a gente tem a questão, bom, e os municípios que não têm acesso à TV Aperipê? Dentro desse projeto Estudo em Casa, nós criamos o Portal Estudo em Casa. Foi um portal, um projeto desenvolvido
quando a gente fala de recurso tecnológico pela própria secretaria, tá? A nossa equipe da Condim com o ENGETS desenvolveu todo esse portal em tempo recorde e todo o material e conteúdo de suporte pedagógico foi desenvolvido com o Departamento de Educação, Departamento de Apoio ao Ensino, todo o material do Pré-Uni, que é um programa já consolidado na secretaria, que atende justamente aos alunos que vão fazer o Enem, a ASCAN, que é a assessoria de interrelação com os municípios, de integração com os municípios, era a COGEDAN, era uma coordenadoria, hoje é uma assessoria, o NGET, que é um núcleo de tempo integral, então todos contribuindo de uma forma prazerosa realmente para a gente ter uma estrutura, um suporte. Eu acho que esse foi o diferencial na rede estadual de ensino. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos falhas, ou não temos que aprimorar o nosso portal, mas já é um ganho muito grande, porque nós temos lá disponibilizados vários conteúdos pedagógicos, fizemos parceria com o estado do Piauí também. O estado do Piauí cedeu material tanto para o ensino médio, como para a educação de jovens e adultos, para a educação profissional. Então, todo esse suporte está disponível no portal para os nossos professores, para os nossos estudantes. Temos também as videoaulas, planos de aula e atividades produzidas pelos nossos professores da rede estadual de ensino, com também participação dos professores das redes municipais. Grupo dos redatores de Sergipe, técnicos lá do Departamento de Educação. Então, todo esse processo de construção para que a gente desse um suporte para os nossos professores e nossos alunos. E por que todo esse trabalho? Porque a gente entende que já se passaram 2 meses, que a gente estava sem aula, então as atividades complementares, elas foram realizadas, mas a gente teve um período de recesso escolar, a gente teve um período de 15 dias de férias, de antecipação de férias, e em seguida mais 15 dias de férias. E a gente se dedicou realmente no período de recesso escolar para que a gente focasse na formação continuada dos professores. Então, foi uma oportunidade que nós visualizamos em relação a esse período em que os professores estariam mais disponíveis em casa, com maior tempo para se dedicar à sua formação continuada. Então, no momento que foi antecipado o recesso, a gente fez a parceria com o SEBRAE, a gente fez a parceria com o Unicef, com o CONSED, e começamos a disponibilizar vários cursos para os nossos professores. Falo já um pouquinho do curso Projeto de Vida e Educação Empreendedora, que é com a Unicef, tá? Mas voltando a essa questão, então, todos esses cursos eles estão disponíveis. Agora, a gente ainda vai ampliar com outros cursos para os professores do ensino médio e da educação profissional, também em parceria com o SEBRAE, e qualquer outro parceiro que se coloque à disposição da gente, que a gente observe que aquele curso, aquele conteúdo, aquele objetivo vai realmente engrandecer e aperfeiçoar a prática dos nossos professores em sala de aula. Então, foi uma oportunidade também para a gente levar para o professor a oportunidade de ampliação de sua prática, né, de possibilidades para a sua prática. Bom, vocês tocaram em vários assuntos em relação à conectividade, é o maior desafio nosso, tanto é que a Secretaria de Estado da Educação, ela não fala em EAD, porque a EAD precisa realmente de toda uma estrutura tecnológica, tutoria, e isso eu sei que é inviável nesse momento agora para todas as nossas escolas, não que seja impossível, porque algumas escolas já estão utilizando, sim, plataformas virtuais, com toda a tecnologia necessária, para que tenha realmente salas de aulas virtuais e um acompanhamento mais direcionado para os nossos alunos. Essa prática está sendo mais comum no ensino médio, mas a gente tem também outras atividades não presenciais, mas com outros recursos. Nós citamos a questão da exibição das aulas, porque o professor, a partir do momento que a secretaria, e essa é a intenção da secretaria, da gente poder utilizar, a partir da publicação de uma nova portaria, essas atividades não presenciais, como uma possibilidade de cômputo na carga horária anual obrigatória, e aí a gente tem uma questão que é realmente muito difícil, porque
porque nós temos alunos que estão há mais de 2 meses sem ter aula, alunos que tiveram somente esse ano 1 mês e pouco de aula, e os estudos já demonstram que quanto mais tempo esses alunos ficarem sem atividades, sem essa integração com a escola, sem essa relação com seus professores, com seus gestores, eles vão realmente não vão conseguir aprender mais e até mesmo acabar se esquecendo do que já aprenderam. Então, isso é uma constatação muito importante que a gente tem que levar como foco para nós educadores nesse momento. Então, fica uma questão assim muito delicada quando a gente diz, mas não temos todos os alunos com acesso à internet. Isso é verdade. Nós fizemos os estudos envolvendo todas as nossas escolas da rede estadual, onde vários questionamentos foram preenchidos pelos nossos gestores escolares, e a responsabilidade dele muito grande em ser fidedignos ao que estava acontecendo realmente, em relação à abrangência dos estudos com os alunos, a participação dos nossos professores, qual o meio de comunicação dessas escolas com seus estudantes, com seus professores, e isso nos deu subsídio para a gente observar que o livro didático é essencial nesse processo. Aqueles estudantes, principalmente dos anos iniciais do ensino fundamental, que não têm essa habilidade para lidar com a internet, como também as dificuldades socioeconômicas de boa parte da nossa população, acredito que a maioria, em relação ao acesso à internet, porque na hora de priorizar as suas necessidades, com certeza, vão ser priorizadas as questões de alimentação, de higiene, das questões básicas mesmo. Então, de que forma a gente pode trabalhar com essas crianças e adolescentes? Então, a gente enfatiza que o livro didático é importantíssimo. Muitas escolas já estão fazendo esse trabalho com a utilização do livro didático, encaminhando as atividades pelo celular ou organizando as apostilas para as crianças, a toda a programação da semana, e os pais, eles vão para a escola, pegam essas atividades, ou então a programação, e na semana seguinte eles já devolvem corrigidas, ou então aqueles que fotografam, que têm acesso ao Instagram e também o WhatsApp, fotografam, postam para os professores, e aí eles têm como acompanhar. Então, são várias realidades. A gente não está se prendendo na oferta dessas atividades simplesmente em plataformas tecnológicas, porque isso eu sei que é impossível para nós, a gente ter essa dimensão aqui na rede estadual do ensino, pelas diferenças regionais e socioeconômicas de nossos alunos. Bom, e eu queria, sim, dizer a vocês que isso não é impossível. E eu vou dar um exemplo concreto do que está acontecendo hoje. Hoje é o último dia de inscrição no Enem 2020. Com todas essas adversidades desse momento da pandemia, nós tivemos na rede estadual de ensino o maior número de inscritos, e olha que não acabou ainda, né, que a gente vai até meia-noite, do que o ano passado, que estávamos em condições regulares, tá? Com aulas presenciais. Então, isso para a gente é uma vitória. E é fruto de quê? Do engajamento que foi feito em toda a Secretaria de Estado da Educação, diretorias de educação e gestores escolares. Então, alunos incentivando os colegas, a escola abrindo suas portas, fazendo um cronograma para que esse aluno fosse lá fazer sua inscrição, por telefone também, muitos gestores ligaram para os alunos. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, já estamos com mais de 1.000 inscritos, a mais do que o ano passado. Já estamos chegando, faltava hoje pela manhã, 211 alunos inscritos, para que a gente já ultrapassasse o número de inscritos de 2018. Então, isso é a demonstração efetiva de quando existe o engajamento, a solidariedade, uma força-tarefa, a gente consegue. E é nisso que a gente quer acreditar que a gente consiga nesse momento agora, porque a gente não pode ficar mais 1 mês, 2 meses com esse distanciamento dos nossos estudantes. A gente tem que restabelecer esse vínculo. Muitas escolas mantiveram esse vínculo, mantiveram uma rotina de estudos para os meninos, através das atividades complementares, mas a gente precisa fazer isso de uma forma sistematizada, tá? Então, é uma oportunidade também para que a gente
faça com que esse aluno se sinta acolhido. É um ato de amor também, né, de todos nós que trabalhamos, nós somos educadores, é um ato de amor também com esses estudantes, porque eles precisam da gente. Esse bem-estar físico e mental é importante para o desenvolvimento dele, é algo muito difícil para uma criança entender, de não poder sair, não poder ir descer para brincar, não poder ir para a porta brincar, não poder brincar com seu vizinho. Todas essas questões são difíceis. Imagine com um adolescente, tá, em casa. Então, de que forma a gente pode chegar mais próximo desse aluno, não se preocupando em simplesmente transferir toda aquela organização curricular que nós tínhamos planejado para 2020 para esse momento não presencial. Realmente é necessário que a gente tenha um recorte, uma priorização dos objetos de conhecimento e das habilidades que serão utilizadas, que a escola vai poder desenvolver com esses alunos. Então, a gente tem relatos de outros estados e até mesmo aqui. Meu filho está ficando tantas horas à frente do computador. Então, isso é um ponto de atenção para todos nós, porque jamais o momento não presencial para uma criança, principalmente uma criança que está, por exemplo, se alfabetizando, vai ser possível através de um momento não presencial. Ok, só para fechar, né, o entendimento, só por conta do tempo mesmo, viu? O papel um pouco antipático aqui, de controlar o tempo. A gente ficou um pouco livre, porque os nossos colegas chegaram. A Reni já chegou. Professor Reni chegou, mas assim, se quiser encerrar, pode encerrar, professora. Mas ainda nós teremos uma possibilidade no final, de fazer um arremate, viu? Tá. Me desculpe, viu, Cristiana? Que a gente agradeço, eu fiquei de olho aqui. Eu acho que não tem mais nada mais bonito que a educação. Aí o professor não gosta de falar, né? A gente sabe disso. E a gente aprende sempre, e a gente está aqui para aprender mesmo. Eu acho que o momento é da gente inovar. Se a gente estiver por um caminho, não estiver dando certo, a gente tem humildade de retornar, mas a gente, nesse momento agora, a gente tem que realmente ser criativo e ser inovador. E aí, falando da sua segunda pergunta, né, em relação ao projeto de vida, educação empreendedora e financeira, esse componente curricular, ele foi desenvolvido em parceria com o SEBRAE e com a Undime. 120 escolas da rede estadual aceitaram o desafio de já implementarem agora em 2020 esse componente, então vai dar uma dinâmica muito bacana ao currículo da escola, e a gente tem em andamento o curso para esses professores, né? Então, eles estão fazendo esse curso, nós pedimos, inclusive, para vocês prorrogarem, porque a parceria é com o SEBRAE, prorrogarem até dia 30 de junho, para dar oportunidade para outros professores participarem e aqueles que iniciaram poderem concluir o curso até dia 30 de junho. Então, é de primeira mão que a gente dá essa notícia e a gente agradece muito essa parceria. Além da rede estadual, várias escolas das redes municipais também aderiram a esse componente curricular. Tá? Obrigada. Só lembrando, né, professora, que esse curso que a senhora está falando, ele é no formato EAD, né? Ele está na plataforma à distância. São os 1000 professores, né? Que o Paulo tinha falado também. Complementar. Inicialmente, a gente tinha programado, como eu falei, tudo aqui em Sergipe era aquela priorização do presencial, realmente. Então, quando a gente se encontrou nessa situação, eu disse, poxa, vamos, nesse período de recesso, iniciar o curso. E aí vocês chegaram junto e a gente conseguiu fazer com que os nossos professores também cuidassem do seu aperfeiçoamento e também, gente, o carinho, o cuidado em relação ao físico, ao emocional dos nossos professores, que isso a gente também tem muito que se preocupar. Verdade. Professora Ana Lúcia, agradecemos a sua participação. Perguntas, dúvidas, vocês podem estar enviando para educação@se.sebrae.com.br, lembrando que a educação não tem acento e não tem cedilha. O nosso próximo convidado é o professor Reni Damasceno. Professor Reni, meu ex-professor também, na época do Colégio Brasília ainda, né? Estivemos juntos também na FENEM, na época que eu estava com a Faculdade de São Luís, então é uma honra para mim também receber o professor Reni. Professor Reni, nós estabelecemos aqui, como a sua entrada foi depois de ter iniciado aqui o webinar, nós disponibilizamos 12 minutos para cada convidado, com 2 perguntas, né? Então, elas devem ser respondidas nesse tempo.
E aí, no final, nós temos ainda 3 minutos para cada um fazer, então, suas considerações finais. No site, todos pela... vou fazer a pergunta. Estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Estamos lhe ouvindo bem. Rapaz, foi um sufoco aqui para eu conseguir entrar. Se não fosse o Carlos aí e a Débora tentando ajudar aqui, aí são esses percalços ainda dos trogloditas aqui da tecnologia, que a gente tem que... A gente passa por esses momentos aí, mas são momentos de aprendizado, né? Eu imagino as experiências que professores e alunos não estão se defrontando nessa situação aí. E eu sempre procuro olhar pelo lado do meio copo cheio. Acho que após esse momento aí, talvez não tenhamos como voltar mais a uma situação, eu vou usar um termo forte assim, de letargia dos nossos educadores, e aí eu me incluo nesse grupo de diretores, gestores, coordenadores, professores, pessoal de apoio, que a gente ouvia falar da necessidade de levar até o alunado um ensino utilizando recursos que já estavam à nossa disposição. É engraçado que o pessoal fala em educação à distância como se fosse assim uma coisa muito recente, né? Na China, a educação à distância começou em 1960. Eles utilizando lá radiodifusão, utilizando meios televisivos e outras ferramentas que não deixavam de ser uma espécie de educação à distância para áreas muito carentes. Então, eu procuro enxergar esse momento como um momento assim de grande aprendizado. Sem dúvida. Sei também que não vamos acertar em tudo. Aquele que, inclusive, há uma inocência por parte até de gente já bastante experiente, que trabalhou muito tempo com aulas convencionais e, de repente, ficam com aquela preocupação de passar vergonha diante dos alunos por algum tipo de inabilidade, mas eu fico torcendo para essas coisas acontecerem, porque faz com que alguns professores possam sair de um certo pedestal e se mostrarem diante dos alunos como pessoas falíveis. E aí, quem sabe, a gente não consegue fazer do erro um elemento muito pedagógico dentro da escola. A gente criminaliza o papel do erro nessa relação de ensino-aprendizagem, sem enxergar, isso aí está aí a educação da Finlândia, que nos dá como exemplo, eles consideram que a hora do estudante, do aprendiz errar, é durante a fase da escola. Então, eles erram para poder trabalhar em cima do erro e reaprender ou aprender. Isso. Então, professor Reni, eu vou pedir só um pouquinho de paciência, porque acho que você já está respondendo uma pergunta aqui nossa, né? Então, eu vou fazer a pergunta, mas tem uma aqui que provavelmente já foi iniciada a resposta. Veja, no site Todos pela Educação, existe uma discussão sobre a autonomia das escolas e que a prevenção à evasão está entre os pontos importantes de um plano para o retorno escolar. A FENEM já tem uma proposta para quando houver esse retorno? É a primeira pergunta, né? Por que você acha que a transformação digital demorou a acontecer nas escolas? Que eu acho que é isso que você já estava formulando aí, né? E como as aulas remotas estão funcionando na rede particular de ensino. Outro ponto muito requisitado pelos pais de alunos diz respeito à cobrança das mensalidades. Como as escolas estão tratando do assunto frente às dificuldades de muitas famílias diante da incerteza do emprego e da economia, né? Alguns pais têm relatado essa dificuldade de tentar entrar em contato com a escola para negociar
e não tem esse acesso, né? Eu tenho quanto tempo para responder? 10 minutos. Ô, peste. Você me sabatinou agora com 4 perguntas, cada uma delas aí dava meia hora para a gente responder. Mas, Cristiane, por favor, eu pensei que iam ser só 2 perguntas. Você pode repetir assim rapidamente cada uma delas, só para eu... Posso. Se a FENEM já tem uma proposta para o retorno às aulas, por que a transformação digital demorou tanto a acontecer nas escolas, né? A gente tinha um laboratório de informática lá na escola e achava que estava fazendo inclusão digital, né? E outro ponto é sobre a cobrança de mensalidades, né? Que eu sei, como mãe e como integrante de grupos de WhatsApp de pais de alunos, que essa tem sido uma demanda muito recorrente, né? De pais, de empresários que estão com a empresa fechada, né? De pessoas que estão realmente perdendo seus empregos, e como é que a escola vai viabilizar, então, uma negociação em relação a essas mensalidades. Ok. Eu pensei que tinha outra pergunta, mas então são 3. Vou tentar ser muito breve na resposta a essas 3 aí. Primeiro, se a FENEM já tem algum plano para o retorno. Veja, diferentemente das redes municipal e estadual, a FENEM ela não se caracteriza como uma rede de escolas. A FENEM é uma associação que presta orientação às escolas filiadas. Então, ela não tem o poder de fazer política, de determinar como é que as escolas vão funcionar. Não tem o poder de determinar sobre descontos de mensalidade, índice de reajuste de um ano para o outro. A gente, quando entra em contato como representante em reuniões com o Ministério Público e tantos outros agentes que buscam defender o lado do consumidor, por exemplo, nós repassamos as informações, os acordos, os ajustes que são tratados com esses órgãos, a exemplo do que aconteceu recentemente com o Ministério Público. Quando o Conselho Estadual de Educação, através da Resolução 4/2020, orientou as escolas de como proceder nesse período, obviamente que coube à FENEM multiplicar esse entendimento com todas as escolas. Mas, para vocês terem uma ideia, ainda na manhã de hoje, eu estava conversando com alguns diretores sobre essa resolução, sobre alguns entendimentos que não foram muito bem incorporados. Então, o papel da FENEM é o de orientar. Óbvio que a gente está num debate lendo até o documento disponibilizado todos pela educação, em relação à questão dos desafios ao retorno às atividades presenciais, tomando muito por experiência aquilo que vem também acontecendo em outros países, lógico que fazendo a devida tradução para o nosso ambiente, e mesmo soluções que às vezes podem ser execuíveis em outras regiões do Brasil, pode ser que não sejam aqui para o estado de Sergipe. Então, a gente tem debatido, mas não existe ainda uma proposta da FENEM, nós estamos debatendo isso aí, não tem ainda uma proposta. Gostaria muito que o poder público, nas pessoas do secretário estadual de Educação, mesmo do governador e do prefeito, pudessem convidar, chamar a escola particular, privada, para também um debate, para poder trocar ideias, trocar experiências de como a gente pensa, a gente também entender como é que o poder público está imaginando algum tipo de planejamento para um retorno, óbvio, que vai ter que ser gradual. Nós da FENEM passamos para as escolas possibilidades de calendário. Então, nós havíamos já passado 3 modelos de calendário, com retorno para o dia 1º de junho, que está agora descartado,
retorno para 1º de julho, retorno para 1º de agosto. Então, nessas 3 opções, as escolas receberam propostas de calendário de uma maneira genérica. Obviamente que cada uma tem a liberdade, se vai trabalhar mais sábados, se vai antecipar recessos, se vai trabalhar com um outro turno, o turno estendido, ou então alguma coisa no contraturno. Existe, lógico, uma liberalidade administrativa e pedagógica de cada instituição. A gente orienta, mas, para vocês terem uma ideia, nós nos reunimos em março, numa assembleia virtual já, e deliberamos pela antecipação das férias que ocorreriam entre 18 de junho e 18 de julho, mais ou menos esse período, antecipamos para o mês de abril. Primeiro 15 dias e depois mais 15 dias. E teve escola que não aderiu, a pouquíssimas, mas não chegou a aderir, achou melhor continuar trabalhando algumas atividades remotas e vai aplicar as férias para os professores em outro período, até porque fugiu ao acordo coletivo, né? Quando ele, em condições normais, se celebra um acordo coletivo, uma convenção coletiva, aí toda escola de Sergipe, filiada ou não, é obrigada a cumprir esse acordo. Mas, na excepcionalidade, isso não aconteceu. Em relação à transformação digital, por que demorou tanto? É uma excelente pergunta. E aí a gente teria que fazer aqui, talvez, um estudo antropológico aqui, mas para tentar reconhecer que o ser humano, ele é resistente à mudança. Isso é uma das características inerentes ao ser humano. Zona de conforto. Todo mundo já trabalha com aquele tipo de aula, com aquela modalidade em que ele se sente seguro. Então, a introdução de inovações, vamos colocar assim, deixa muita gente mexida, fora da sua zona de conforto. Muitas instituições, eu sei que públicas e também privadas, já vêm trabalhando com algumas inserções de modalidades híbridas, por exemplo, através de ensino híbrido, por exemplo, já há algum tempo. Eu mesmo dirijo uma instituição que há cerca de 3 anos a gente já vem trabalhando com alguma coisa ligada à ideia das metodologias ativas de ensino híbrido. Estamos fazendo experimentações, porque o chão da sala de aula é um grande laboratório. Você imaginar que qualquer escola desempenhe, ano após ano, as mesmas práticas que vinha desempenhando antes, que aí supostamente os pais também têm esse medo, né, da mudança. Muitas vezes um professor procura inovar e trazendo uma série de atividades diferentes para atingir, para mim, uma coisa crucial, que para mim chama-se motivação e engajamento dos alunos, seja por modo digital ou convencional. Eu acho que o segredo ainda resiste na capacidade do professor de motivar o aluno. Mas então, às vezes, professores são chamados a fazerem experiências espetaculares e depois de algum tempo os alunos perguntam, muito bacana, mas que horas a aula vai começar? E assim também são alguns pais, que como eles não dominam esse universo de novas experiências, eles se perdem um pouquinho, vamos colocar assim, sem saber. Eu tenho certeza, Cristiane, que se eu fosse dar uma aula de química hoje, digamos assim, com o que eu tenho na minha cabeça, e você fosse observar, acompanhar um filho seu assistindo, e dizer, gente, Reni agora está inventando. Então, assim, o ser humano, ele é resistente a mudanças, e aquilo que ele não conhece, ele é levado a ficar, assim, um pouco receoso, um pouco temerário do que está acontecendo. É bom lembrar que essas atividades não presenciais, por meio de ferramentas tecnológicas, que nós chamamos de digitais, por assim dizer, estão acontecendo no mundo todo. No mundo todo. Tem um relatório da Unesco, do dia 25 de maio, anteontem, que somente 12 países no mundo retornaram às aulas.
presenciais. O restante, né, quer dizer, 30% dos alunos no mundo todo voltaram às aulas presenciais, cerca de 70% do alunado, de uma forma ou de outra, está com atividade remota. Então, não são somente os alunos sergipanos, não. Nós estamos bem acompanhados nesse sentido aí, pela comunidade internacional. E em relação à questão das mensalidades, veja, é uma oportunidade excelente para a gente, mais uma vez, aproveitar esse espaço aqui para fazer alguns esclarecimentos. Houve uma reunião da FENEM, Federação das Escolas Particulares, com o Ministério Público e com o PROCON, em abril, e nesta reunião foi celebrado um termo de acordo extrajudicial. Não foi termo de ajuste de conduta, porque a gente não estava com conduta desajustada. Então, nesse termo, ficou celebrado que as escolas, e isso foi numa sexta-feira de manhã, sexta-feira de tarde, todas as escolas filiadas receberam esse termo, e tanto eu, quanto o professor Sebastião Filho, que é presidente do Conselho Estadual de Educação e vice-presidente lá da FENEM, ainda fizemos um vídeo para enfatizar para as escolas as recomendações desse encontro com o Ministério Público e com o PROCON. E lá não ficou, em hipótese alguma, determinado que as escolas tinham que dar desconto. Nós estamos seguindo, inclusive, orientação da Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que orienta todos os PROCONs no Brasil, em que se defende que não tem que se haver uma exigência de um desconto linear, entendido assim, um desconto percentual, digamos assim, igual para toda a escola, ou mesmo igual em tal nível de ensino, um desconto X. Então, a gente chama também de um desconto linear. Agora, o que ficou acordado é que a escola deve, mais do que nunca, ser transparente e aberta para recepcionar todos os pais que estejam passando por uma situação de dificuldade. Nós entendemos que aquele pai que não teve uma receita, um salário, uma receita financeira prejudicada nesse período, ele pode fazer um esforço, continuando com o seu pagamento, porque isso acaba facilitando aquele outro pai que passou por uma demissão, passou por uma situação de uma prestação de serviço, que é o negócio dele, que fechou completamente. Nunca foi a marca registrada das escolas privadas. Em outros momentos, antes dessa pandemia, numa situação momentânea, de um pai que perdeu o emprego, numa situação de um problema de saúde de alguém da família, a escola sempre chegou junto, sempre foi parceira, e não seria nesse momento agora, e isso contraria a escola que fizer assim, contraria a recomendação da FENEM. A escola deve ser, sim, transparente. Então, o pai que chega e diz assim, poxa, eu posso ter acesso à planilha de custo de vocês, é obrigação da escola apresentar. A escola não pode se recusar de apresentar uma planilha de custo ao pai. E ele tem todo o direito de questionar qualquer item da planilha de custo, porque hoje é muito fácil se saber quanto é a receita de uma escola, basta ter acesso à prefeitura, o valor que se paga de ISS na prefeitura, ele é 5% do faturamento da escola. Então, o que se gasta hoje de energia, de água, de outros insumos, de material, isso é muito fácil se comprovar. Agora, o que não se pode também fazer, e aí quando o Ministério Público diz assim, tem que haver um equilíbrio, eu estou entendendo que é um equilíbrio só pode ser equilíbrio se for para os dois lados. Se for equilíbrio com um lado só, não é equilíbrio. Então, se por acaso, nesse meio termo, se nesse período a escola teve que adquirir uma série de outros insumos, materiais, plataformas, isso tem que entrar na planilha também. A planilha não é feita só para o que foi que reduziu, o que foi que acresceu. Então, tem que haver essa transparência. Agora,
Ainda que uma escola diga o seguinte, está aqui minha planilha, não tive, entre contas de custos que diminuíram e outros que aumentaram, despesas que diminuíram e que aumentaram. Para mim ficou aqui, vamos imaginar, no 0 a 0. Sim, ainda assim, a escola deve ser sensível àquele pai que está passando por uma dificuldade de tentar flexibilizar o máximo possível, seja com uma eventual, digamos assim, transposição do valor que ele não está podendo pagar para um momento futuro, quiçá até para 2021, flexibilizar ao máximo. Tem escolas, me desculpe a sinceridade, Cristiane, mas tem escolas que deram desconto sem nem saber o que estavam fazendo. Simplesmente porque algumas começaram a dar um desconto marqueteiro, aí muitas começaram a dar também. Eu conheço diretores que deram 30% de desconto e teve um pai que chegou e disse, não, tá pouco. Sim, mas baseado em quê? O pai chegou. Então aí, assim, o que a gente orienta as escolas, e aproveitando essa oportunidade aqui, mais uma vez reforçar, a escola deve ser transparente. Neste momento, é inadmissível que alguém queira levar vantagem em cima de alguém. Perfeito, não é o momento para isso. Perfeito. Então, assim, eu contribuo com o debate aí. Gostaria, me desculpem aqui pela minha falha, mas gostaria de ter ouvido. Eu vi um pouquinho da fala do Paulo, da fala da Ana Lúcia aí, e fiquei aqui danado porque perdi. Gostaria de ter acompanhado desde o começo. Obrigada, professor Reni. Que bom, né, que a escola está aberta para esse diálogo, né? Essa relação escola-família, nesse momento, acho que deverá ser ainda mais próxima, né? É uma precisando da outra mesmo, né? Então, muito obrigada aí pela sua fala, importantíssima. Eu vou dar prosseguimento aqui. Depois da fala do professor Reni, gostaria de convidar o José Tiago Alves de Carvalho. José Tiago, ele já está conosco, né, Tiago? Isso, bem-vindo, Tiago. Tiago, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o professor Reni. Como você entrou depois de iniciada já a nossa conversa, você vai ter 12 minutos, né, 10, 12 minutos, para responder basicamente 2 perguntas, né? Vou fazer a você agora. E a Undime, né, já que nós falamos da FENEM, né, sobre uma possível proposta de retorno às aulas, e a Undime já tem alguma proposta para a prevenção também da evasão, que é um outro problema aí que as escolas vão enfrentar, né, tanto públicas como privadas. Como as secretarias municipais de educação estão lidando com esse fato? E como estão lidando também com a questão da merenda escolar? A gente sabe também da realidade dessas crianças, de crianças que muitas vezes vão para a escola e a merenda escolar é a única refeição do dia, né? Quem já passou pela escola pública sabe disso. A outra pergunta é, somos um estado com 75 municípios. Apesar de pequeno, encontramos muitas realidades diferentes. Já temos alguns casos interessantes de atendimento aos alunos nesse período de suspensão às aulas presenciais, que pudesse nos relatar? Tiago, no início eu falei do currículo de todos vocês, viu? Então, estou entrando já meio que de solo nas perguntas, mas existia uma contextualização, viu? Li seu currículo aqui para todo mundo. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos. Queria saudar o professor Paulo Deirada, e representante do SEBRAE, nosso grande parceiro. A professora Ana Lúcia, também grande parceira da SEDUC. O professor Alisson Barreto, pró-reitor de ensino da UFES. O professor Reni Damasceno, presidente da FAFEM. E a você, Cristiano, que está conduzindo aí tão brilhantemente essa discussão. Dizer da honra de poder estar aqui com vocês, viu? Eu falei para a Débora que ia estar até acanhada, no meio de tanta gente grande na educação sergipana, e poder estar aqui dando a contribuição, dando a versão dos municípios, é uma honra para mim. Cristiano, veja bem, são 2 perguntas que são muito pertinentes. Eu diria que a resposta da evasão, mesmo para aquele mais dedicado a estudar a situação atual que a gente está vivenciando, eu acho que é uma resposta ainda muito incerta.
a gente conversa com muitos pais de família, eu também na condição de pai, né? A gente percebe que há uma certa resistência dos pais, mesmo que depois as autoridades sanitárias autorizem o retorno gradativo das aulas, há uma resistência muito grande dos pais. Eu já ouvi muita gente, de pai de aluno de escola pública, aqui dizer que esse ano o filho não volta mais para a escola, não adianta, pode vir Ministério Público, pode vir Conselho Tutelar. Então, é uma realidade que nós vamos precisar enfrentar. Sei que, como o professor Reni traz aí, é uma preocupação das escolas particulares, claro, porque é como aquele ditado popular, aranha vive do que tece. As escolas particulares dependem de matrículas para receber, e os municípios e a rede estadual também dependem de matrícula para definir a sua fonte de renda, né, para o ano imediatamente posterior. A gente teve uma prorrogação agora do Educacenso, para poder estar fazendo o lançamento e as confirmações de matrículas, né, mas a gente não sabe, nesses próximos meses aí, de acordo com essa preocupação que os pais têm, e é natural que as tenham, como é que vai ser o retorno, qual a estimativa de perda de alunos que a gente vai ter, é um desafio grandioso que nós vamos ter que enfrentar, e a resposta mais certa que a gente vai ter para dar, Cristiana, vai ser só efetivamente na prática, quando a gente retornar de fato, que a gente conseguir contabilizar de quantos alunos nós estamos falando, quais as propostas que nós vamos levar para os pais. Acho que, a depender de cada rede, né, esse número de evasão tende a ser maior ou menor, dependendo da resposta que a secretaria dê para o enfrentamento dos perigos, né, do Covid-19 dentro da escola, dentro do transporte escolar, porque tem muitos alunos que dependem do uso do transporte escolar também, né, como é que ele vai fazer essa higienização desses alunos no ponto do ônibus, na subida do ônibus, no trajeto do ônibus até a escola, na descida, né, na chegada da escola, no convívio dos alunos ali dentro da sala de aula, ainda mais lidando com criança, né, criança de 5 a 14, 16, 17, jovens, 18 anos, né, então acho que vai depender muito dessa proposta do máximo de segurança possível, né, que a gente consiga oferecer aos pais. Acho que vai ter uma ligação muito direta com o número de evasão que a gente vai ter nas nossas redes. Em relação à merenda, tem sido, inclusive a gente vê que no tempo de hoje são muitas informações colocadas aí à disposição da gente, né? E tem muita desinformação também. Eu acho que muita gente aqui viu alguns vídeos, principalmente quando se tem aquelas discussões muito partidarizadas, né? Que o governo federal está aprovou uma lei, está determinando que os prefeitos, que os secretários doem as alimentações escolares para as crianças e tal, porque o recurso está entrando. E a situação não é bem assim. A Lei 13.987, ela é extremamente curta, né, uma lei de um artigo só, e em nenhuma palavra, em nenhuma linha da lei, ela diz que os municípios estão obrigados a doar a merenda, né, mensalmente, até que enquanto dura a suspensão das aulas. E a lei foi inteligente nesse aspecto, por quê? Porque a lei não previu também, em linha nenhuma, que se os municípios executarem o recurso que recebe agora, né, que tem recebido nos últimos meses, de março para cá, desde que as aulas foram paralisadas, a lei não previu, em linha nenhuma, como falei, que essa despesa terá os seus recursos recompostos lá na frente, no retorno das aulas, né? Então, o município que estiver fazendo aquisição de merenda para distribuição agora, nesse período, ele tem que estar ciente de que no retorno das aulas ele vai precisar cobrir essa despesa com recursos próprios. E aí é onde vem o complicador, porque todas as expectativas, a CNM, a Confederação Nacional de Municípios, a FAMES, aqui também em parceria com a CNM, já fizeram um estudo em que, mesmo esse repasse de recursos que o governo federal está dispondo para ajudar a recompor as perdas dos municípios, ela não vai chegar nem a 1/4 do total estimado de perda de renda que os municípios e os estados terão nos próximos meses. Então, é muito temeroso que aquele município que não tenha segurança de que vai dispor de recursos próprios para repor esse valor que vai ser gasto na merenda agora, né, que ele vá de forma assodada entregando comida à torta e à direita, até porque a gente sabe que a alimentação escolar, quem é secretário da Educação sabe do desafio, é alimentar as crianças do jeito que o Ministério Público exige, do jeito que o Tribunal de Contas exige, do jeito que as famílias nos cobram, com 36 centavos em média por dia. Sabendo a gente hoje que, a depender do local, um ovo custa de 35 a 40 centavos, um pão custa de 25 a 30 centavos. E é com esse valor que a gente tem que alimentar as crianças. A gente tem orientado aos secretários e aos prefeitos que tenham muito cuidado nesse momento, é a autonomia do município, decidir se doa ou não, né? Mas que essas observações têm que ser levadas em consideração. Em relação aos casos de
de sucesso, até pegando o tema, desafios de experiência ou desafios, Cristiane, e acho que todo mundo aqui que tem conversado com secretários ou convive na realidade, mesmo a gente ouvindo a fala do professor Reni, mesmo as escolas privadas, elas têm muitos desafios comuns que a gente ouve nas escolas públicas, né? Tem dificuldade, às vezes tem a facilidade do acesso à internet, tem o equipamento, mas o pai não tem a informação, a orientação suficiente para acompanhar as atividades escolares dos filhos, né? Não tem um mínimo razoável de condições de fazê-lo, e aí acaba gerando um complicador também. E na rede pública isso aí é potencializado. Então você tem dificuldade de acesso à internet, né? Quando tem acesso, o pai justifica que não pode aumentar o pacote de internet, porque ele não pode pagar, né? Equipamentos, tem pais que têm um telefone celular, mas tem aquele famoso tijolão, não tem acesso ao WhatsApp, não tem acesso à internet, né? É uma dificuldade. A questão, a gente recebeu, essa observação foi feita aqui na nossa realidade da experiência de Itabaianinha, né? Tem pais que se queixam de que não é o próprio professor do filho dele que está desenvolvendo aquelas aulas, aquelas videoaulas, né? Então falta, você vê que as famílias ainda cobram aquela ligação, aquela identidade com o professor do filho, né? Que realmente ele não tem. Nós não conseguimos, acho que tem muita rede aí que não conseguiu, né? Receber do governo federal todos os livros do PNLD, né, de forma que chegasse a 100% dos alunos. Então, tem aluno que ainda não tem o material, e todos os materiais, pelo menos aqui na rede municipal de Itabaianinha, a gente está produzindo com base nos livros que foram escolhidos pela rede municipal, né, e a gente tem tido também uma dificuldade no engajamento dos professores. E aí você vê de vários aspectos. Engajamento, às vezes, falta boa vontade, né, acontece ter alguns profissionais que não têm boa vontade, como bem falou o professor Reni aí, ainda mais aqueles professores que já têm uma idade já avançada, que já têm um tempo maior de casa, né? Mas muitos dos casos, eu acho que a maioria é por falta de habilidade com as tecnologias também. Tem um outro desafio que as redes municipais e a rede estadual vai ter que enfrentar, que é da gente agora, um trem andando, sem poder parar, né? Dar um mínimo de capacitação para esses profissionais, para que eles possam correr atrás do prejuízo, né? Serem inseridos nesse mundo tecnológico e, de alguma forma, nos auxiliar nesse processo agora de reinvenção do sistema educacional público, né, assim como a rede privada está fazendo. Eu não sei se eu teria, Cristiano, tempo. Eu fiz assim, pedi a alguns colegas, falei com o professor Maxson de Lagarto, conversei com o professor Ronaldo Oliveira de Itaporanga, temos o nosso caso aqui de Itabaianinha, e temos também uma experiência que está se iniciando agora de Campo do Brito. Se houver tempo e puder fazer de forma resumida um pouco da experiência desses municípios, aí vai ser uma alegria. Não, seria isso mesmo, Tiago, a experiência de Itabaianinha, né, você já falou, né, que, quer dizer, existe uma iniciativa da aula remota, né, mas não ainda também na sua totalidade, né, frente a essas dificuldades todas que você falou. Eu penso que é isso, né, que está respondido. A gente vai voltar no final para as considerações finais, e aí você pode retomar algum ponto, né, que tenha ficado pendente de repente, mas penso que você respondeu, sim. O nosso convidado, último, mas não mais, né, não menos importante, o professor Alisson Barreto, do nosso IFES. Seja bem-vindo também, professor Alisson. As questões em relação ao IFES são as seguintes, professor. O IFES está com seu calendário de aulas suspenso desde 17 de março. E sem nenhuma atividade pedagógica junto aos alunos. No momento em que as atividades presenciais vinham se aprimorando, surgiu a necessidade de encontrar novas estratégias de ensino para atender alunos e professores. Então, como você avalia o papel do IFES nesse cenário, tendo em vista que os cursos técnicos, a exemplo do campus de São Cristóvão, ou seja, as aulas práticas, né, que no campus de São Cristóvão, as aulas são totalmente práticas, né? Como é que fica? Ou como vão ficar? Será que o professor está motivado para essa nova realidade? Eu queria que você contasse um pouco aí a história do IFES, que tem um certo grau de dificuldade maior, talvez, né? Por serem cursos técnicos, principalmente, né? Eu sei que tem curso superior, mas a pergunta aqui está mais voltada para os cursos técnicos. Bom, gente, boa noite, né, quase, não sei, 6h27, então a gente fica meio
sem saber. Boa noite, então, vou desejar boa noite a todo mundo, cumprimentar Cristiane, né, pela mediação, e o professor Paulo Deirado por receber a gente para fazer esse diálogo, agradecer o contato da Débora, né, foi extremamente gentil fazendo esse diálogo dos bastidores, vamos dizer assim, para a gente acertar esse momento. E lá no IFES a ponte foi com o professor Augusto, né? Foi ele quem oportunizou esse contato nosso para a gente participar desse webinar. Então, cumprimento o professor Reni, Tiago, professora Ana Lúcia. Então, dizer a vocês que esse é um momento onde todas as redes, né, vão enfrentar dificuldades. Alguns têm alguns desafios um pouco mais simples do que outros, vamos dizer assim, mas desafios de maneira geral nunca são simples, né? Não é à toa que a gente chama assim de desafio. Então, o que a gente vem vivenciando no IFES é muito parecido, né, com o que a rede estadual colocou, com o que o Tiago colocou, com o que o professor Reni colocou. E o professor Paulo Deirado fez uma explanação assim, inicial, trazendo para a gente habilidades, né, de profissionais, que a gente está dizendo assim, são habilidades dos profissionais do futuro, mas que, na verdade, ela está muito mais atual, são habilidades que a gente precisa nesse momento. E a pandemia veio para acelerar, de certa maneira, esse processo de mudança que a gente precisa passar na educação, e o professor Reni falou muito bem a respeito disso. Então, o IFES, como você falou, né, a gente está com atividades de ensino suspenso, um calendário acadêmico suspenso desde o último dia 16 de março, mas nós não estamos completamente parados, as atividades pedagógicas, né, não ficou completamente parada. Do finalzinho de março até agora o dia 11 de maio, nós pedimos que nossos professores mantivessem um diálogo com os alunos, né? A instituição precisa se fazer presente, precisa estar próxima dos estudantes nesse momento, e o que a gente solicitou foi que os professores mantivessem esse contato através da plataforma do sistema acadêmico que a gente utiliza, né, na instituição. E durante esse período, os professores passavam atividades para os alunos, só que a gente não estava contabilizando esses dias como dia letivo, né, de efetiva atividade letiva, nem contabilizando carga horária de disciplina como dada. Então, a gente passou esse tempo, né, trabalhando dessa maneira, e no dia 11 de maio, nós tivemos uma nova portaria onde a gente suspendeu o que a gente chamou de atendimento remoto e vem trabalhando numa estruturação do que a gente está chamando agora de ensino remoto, onde as atividades próprias que vão ser realizadas, de fato, vão ser contabilizadas como carga horária cumprida, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade na inclusão de todos os alunos, né? A gente não pode esquecer que, pela Constituição, pela LDB, a educação é um direito de todos, né? E a gente precisa fazer com a melhor qualidade possível, mas sem deixar nenhum aluno para trás. Então, a gente precisa buscar estratégias onde todos os alunos consigam ser atendidos. Isso não é nada trivial, isso não é nada fácil. A gente, então, vem se organizando de uma certa maneira. A gente se organizou inicialmente em uma comissão para fazer um estudo de possibilidades, e a gente pediu, então, a colaboração de todos os campi, né, que a gente possui aqui. Nós temos 9 campos espalhados no estado. Então, a gente pediu a colaboração dos servidores, das equipes de ensino de cada campus, para que a gente constituísse, então, uma proposta. Essa proposta foi lançada à comunidade acadêmica do IFES para consulta, e agora a gente se encontra numa etapa de consolidação de sugestões de melhoria daquilo que a gente propôs inicialmente, para depois aprovação
nas instâncias superiores do Instituto, né? E a partir daí a gente poder começar essas atividades de ensino remoto. Como você colocou, não apenas o campus São Cristóvão, ele tem atividades práticas, ou os cursos possuem atividades eminentemente práticas. A educação profissional ela é feita dessa maneira, né? É preciso ter uma articulação entre o ensino básico, né, entre a educação básica e a educação profissional, e nesse quesito da educação profissional, as atividades práticas formam, né, o técnico que a gente coloca, então, no mundo do trabalho. Então, assim, não apenas São Cristóvão, mas é um desafio para todos os campi, porque a gente tem cursos técnicos sendo ofertados em todos eles. A gente tem normativos, né, legais que impedem, por exemplo, que as atividades práticas sejam desenvolvidas de forma remota, né? Então, estágios e as atividades práticas, elas não poderão ser desenvolvidas de forma remota. A gente até, nessa primeira minuta que foi disponibilizada à comunidade, colocou para todos que haveria essa possibilidade, porque a gente tem o parecer do CNE número 5, né, de 2020, que foi apresentado, entretanto, o parecer ainda não foi homologado pelo Ministério da Educação, então a gente não pode utilizá-lo na sua íntegra, né? Então, aquilo que fere os normativos do MEC, as portarias publicadas do MEC, a gente vai precisar fazer uma revisão nesse momento agora da consolidação, como eu falei anteriormente. E esse trabalho tem sido desafiador, né, para todos, tanto para quem faz a gestão, porque é preciso a gente pensar em estratégias e orientar a comunidade como um todo, e para os professores não é diferente. Então, eu não falaria em motivação ou desmotivação dos docentes. Existe uma necessidade de mudança que é posta, e essa, como eu disse, ela é desafiadora. Mudar nunca é fácil, né? Então, está todo mundo habituado a fazer as suas atividades de uma determinada maneira, e aí, de uma forma abrupta, a gente tem que suspender as atividades acadêmicas por conta da pandemia, por conta da necessidade do isolamento social. Então, assim, nesse momento de pandemia, a gente não pode estar, eu acho que não é correto a gente julgar certo ou errado, né? Até porque a gente não tem referências para seguir, né? Basicamente o que o professor Reni colocou, a gente não tem um referencial. A última vez que o mundo viveu uma pandemia foi lá no início dos anos 1900, né? E os referenciais de saúde não são suficientes para cuidar desse período agora, muito menos os referenciais de educação também são suficientes para que a gente consiga lidar da melhor maneira. Então, o trabalho tem sido desafiador, o IFES tem buscado estratégias para a inclusão digital dos alunos, né? A gente está com uma contratação de uma internet patrocinada para que os alunos possam ter acesso aos sistemas acadêmicos do IFES de forma gratuita. E aí o professor Paulo falou no início da ação junto com o deputado Laércio, né, para que haja essa viabilização de toda a parte governamental de forma gratuita para a população, isso é muito bom. E aqueles que não conseguirem ser incluídos para as tecnologias digitais, a gente vai ter que buscar outras estratégias. O que o MEC orientou a todo mundo foi que utilizasse da lei que fala sobre atendimento domiciliar, né, onde o material é encaminhado para a residência dos alunos e é feito uma orientação para os estudos dessa maneira. Mas o que a gente não quer, de hipótese alguma, é fazer com que os alunos deixem de estudar ou abandonem a instituição por conta dessas dificuldades desse momento, né? A gente tem ainda um outro desafio, que é o momento pós-pandemia, onde a gente vai precisar encontrar estratégias de trabalho diferenciada, e a gente vai precisar, então, incluir esses alunos também nesse momento e acolher aqueles que não foram incluídos nessa etapa de ensino remoto. Sim, o exemplo que nós utilizamos do campus São Cristóvão, professor, é pelas particularidades que eu realmente desconheço de outro campus, né? Que é o alojamento, né? Os alunos, eles ficam lá, né? Eles ficam, eles residem no campus, né?
Aproveitar aqui e mandar um abraço para a Annelise Monteiro, para a Ana Carla, né, que são de lá. Então, assim, o que a gente pensou de dificultador, realmente, no caso do IFES, foi nesse sentido, né, de pegar um caso extremo, né? Uhum. Puxa vida, uma instituição em que os alunos, eles moram na instituição, como é que está acontecendo a educação, né, dentro desse contexto? Enfim, mas eu acho que está respondido. Agradecer a sua fala, a sua presença aqui com a gente. Eu vou passar aqui para as considerações finais de cada um, né? Pedir para iniciar com o nosso diretor superintendente, para a gente poder finalizar, né? Só para, se ficou alguma questão, se de um comentário de um outro convidado, fique à vontade. Então, meu agradecimento a todos, né? A forma como nós estamos aqui hoje discutindo educação, que sirva realmente como algo de natureza permanente, para que a gente esteja sempre tendo essas possibilidades de aprimorar e enfrentar os desafios que todos temos, né? O professor Reni trouxe um exemplo muito interessante sobre a questão do professor, especialmente aquele que talvez seja um pouco mais idoso, e a dificuldade com relação às habilidades nessas tecnologias. Eu gosto de usar o exemplo do técnico de futebol. Ele não precisa jogar melhor do que o jogador para poder estar ali fazendo, né, o seu trabalho e fazendo com que o time todo ganhe. Então, essa visão, né, do uso da tecnologia de uma maneira responsável, de uma maneira segura, eu acho que isso aí o professor sempre vai poder contribuir muito, mesmo que naturalmente a gente não tenha já a mesma destreza digital que os alunos mais jovens de hoje têm, tá? Essa pandemia trouxe para a gente algo que eu creio que faria inveja a Juscelino Kubitschek, tá? Com aquele slogan de 50 anos em 5. Eu acho que a gente está passando muito por esse momento, né? A gente teve que fazer transformação digital, teve que usar tantas ferramentas novas de uma hora para outra, e todo mundo, de algum jeito, aprendeu muito com esse momento. Então, acho que é um lado também muito positivo, de forma que o pessoal já fala que vai haver um novo normal, né? A gente já não retorna mais ao que era antes, e isso faz parte, acho que, da nossa evolução, do nosso avanço. Mas quero muito agradecer também as parcerias, né? A SEDUC, Undime, a própria FENEM, o Instituto Federal, todos nós somos parceiros aí do SEBRAE, sempre buscando fazer algo novo e que nos enriquece muito o que aprendemos com vocês, né? Professora, eu também quero dizer que está aprovado já para 30 de junho a prorrogação aí da formação dos professores, isso a gente já decidiu aqui, então pode contar com isso, que ficamos felizes de ver essa evolução aí de nossas capacitações aí comuns, tá? E dizer, né, que estarei encaminhando para todas as instituições aqui presentes e mais outras ainda esse projeto GIS, né, de zonas de internet gratuita, para quem quiser subscrever, ajudar e a gente impulsionar isso, porque eu penso que tem um composto social importantíssimo que vai trazer novos acessos, novas possibilidades de igualar as oportunidades, especialmente quando se fala em Enem, se fala nesses concursos. Então, encerro aqui, muito agradecido por essa oportunidade, muito engrandecido também de ter painelistas tão destacados aqui nesse momento. Obrigado. Obrigada, Paulo. Passar a palavra aqui para a professora Ana Lúcia, fazer as considerações finais também. Gente, foi um prazer muito grande. A gente sempre cresce e a gente consolida mais aprendizagens quando a gente tem a oportunidade de participar de um debate como esse. Professor Paulo, muito obrigada pela extensão aí do prazo. Queria agradecer a Cristiane, a Débora, né, que fez toda essa intervenção conosco. Professor Alisson, Tiago, Reni, realmente essa parceria ela é muito importante. Reni fez uma colocação que eu acho que o professor José vai ter o maior prazer em sentar com a FENEM, conversar, para a gente trocar experiência, a gente seguir
um caminho de unidade para o Estado de Sergipe. O que já está sendo feito com a Undime, né, Tiago? São reuniões quinzenais com que Tiago, presidente da Undime, aqui seccional de Sergipe, e outros secretários municipais de educação que Tiago sempre traz para a reunião. Então, a gente fica, às vezes, poxa, mas será que isso não é possível? Quando a gente ouve as opiniões dos outros municípios, a gente cresce, porque a gente consolida realmente o entendimento e as novas perspectivas. Professor Alisson falou algo bem interessante, né? Porque se a gente pensa assim, poxa, o IFES tem toda uma tecnologia, tem todo um know-how, também está encontrando dificuldade, então a gente realmente está no caminho certo quando a gente procura ouvir cada um, tá? E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, além dos cursos que são oferecidos em parceria com o SEBRAE, com o Unicef, com o CONCED, a Secretaria também tem cursos em parceria com a Undime. A exemplo da implementação do currículo de Sergipe, na plataforma AVA, a plataforma Moodle da Secretaria, e também a readequação do PPP ao currículo de Sergipe. Então, são 2 cursos abertos para todo o Estado de Sergipe, em parceria com a Undime. E, para finalizar agora, dizer a vocês o seguinte, que a gente vê esse cenário também com a perspectiva de oportunidades, tá? A gente teve a oportunidade de participar dessa formação com o SEBRAE, com as instituições parceiras, promover essa formação continuada para os nossos professores. Tivemos a oportunidade agora, esse engajamento maravilhoso para os nossos alunos, se inscreverem no Enem, porque independente do Enem ser adiado em relação às provas, eles precisam fazer a inscrição, e isso a gente conseguiu. Então, gente, que a gente tenha essa oportunidade agora de enfrentar esse desafio, inovar, acreditar no engajamento, que é possível. Eu acho que pior é deixar para depois do retorno a gente recuperar todo esse tempo que a gente não vai conseguir recuperar. Então, o que a gente pode fazer agora? Então, eu acho que a gente tem que ser ousado mesmo, acreditar. E se a gente errar, a gente volta atrás, tá? Errando, mas a gente está fazendo algo, está fazendo com que os nossos estudantes eles continuem aprendendo e se desenvolvendo. Eu acho que isso que é fundamental, para evitarmos também o abandono e a reprovação, que aí já é outra questão. Nesse momento agora é esse vínculo com as famílias e com os estudantes, com os nossos professores, para a gente dar continuidade às atividades. Esse é o nosso... Tá? Obrigada. Obrigada, professora. Professor Reni. Gostaria de agradecer ao SEBRAE pelo convite, grande parceiro das escolas privadas, sempre respondeu presente aí quando nós assim solicitamos, então é uma satisfação imensa poder participar de um momento tão, vamos colocar assim, pedagógico, na falta de outra palavra, assim, no sentido de que a gente aprende com cada um, né, em cada um dos setores. Então, gostaria de cumprimentar meu amigo Paulo, Cristiane, minha ex-aluna aí, Ana Lúcia, já estamos ficando viciados em participar de webinar junto aí, eu e Ana Lúcia, né, Zé Tiago, um grande abraço, Alisson também, obrigado ao Carlos pela ajuda, obrigado a Débora, quem, na verdade, por meio dela fez o convite, e dizer que eu sou um otimista inveterado. Eu acho que a gente vai ter uma excelente... Lá no futuro, sei lá quando, a gente vai ter muita história para contar desse momento que é um marco na história da educação, e a gente está participando disso, né? Então, eu espero que as nossas participações sejam bastante frutíferas, que a gente possa, mesmo errando, mas eu costumo dizer que quando a gente faz a coisa democraticamente, com o espírito de buscar sempre ouvir também os outros lados, a gente não tem que ter medo de errar, de colocar nada para debaixo do tapete. Temos que ter a humildade de dizer erramos e vamos recomeçar aprendendo do ponto, né, onde a gente falhou. E como eu disse antes, o ser humano é muito medroso em relação a essa questão de
de expor as suas falhas, as suas fraquezas. Eu acho que a gente tem, nós adultos, temos que servir de espelho, de exemplo para os alunos, e eles só vão praticar esse tipo de performance, de não ter medo de errar, se virem em todos nós pessoas que também estamos nos entregando a possibilidade de errar, de acertar. Eu acho que o campo das experimentações, a escola é um terreno bastante fértil para a gente, né, mudar, trabalhar em todos os sentidos aí. Como eu disse, sou um otimista. Amanhã, 11 horas da manhã, teremos, eu e Sebastião, filho, uma reunião também virtual com o secretário Josué. Eu já vou fazer gestão a ele. Vou dizer, olha, pelo menos alguém de sua equipe aceita, viu? A participação da FENEM aí, metendo o bedelho dela, junto com o ente público aí, mas é no sentido de a gente aprender e trazer alguma contribuição. Então, assim, a FENEM se coloca inteiramente à disposição de todos os companheiros aí, e qualquer demanda que chegue em termos de... Porque, de uma forma ou de outra, todos vocês acabam tendo pessoas diretamente ou não ligadas à família de vocês que acabam tendo um filho numa escola privada. E aí surgem situações e que eu acho que o papel da gente nesse momento aí é dirimir dúvidas, esclarecer. Estamos à disposição. Grande abraço a todos. Obrigada, professor Reni. Muito bom, viu, a sua fala. Passar a palavra para Tiago. Bom, eu queria só, encerrando aí, falar, sendo redundante, mas dizendo de que diante dos desafios que a gente está a vivenciar, de fato, nós precisaremos mais do que nunca usar e abusar da criatividade, usar e abusar da boa vontade, né, do querer fazer, do querer acontecer, mesmo diante de todo esse quadro de adversidades. Então, acredito que para que a gente possa enfrentar, né, esses desafios todos, que eu listei alguns aqui, do que a gente tem encontrado, né, para acesso de material tecnológico, tem municípios que estão tentando vencer essa barreira, fazendo impressão de material, levando para as escolas e fazendo agendamento para os pais irem buscar esse material lá. Tem aqueles pais que, além de não ter internet, né, além de não ter pacote de internet que possam suportar, talvez, baixar a quantidade de arquivos que necessitam, não tem um equipamento adequado, né? Ele também não tem o transporte para poder ir até a escola, e as escolas estão se reinventando e indo levar esse material nas escolas. Nós pegamos aqui dos casos que a gente levantou, Itaporanga da Ajuda está fazendo isso, o município de Lagar está fazendo isso já, né? Então, você vai vendo de que cada realidade, como bem falou a professora Ana Lúcia, se a gente ampliar o campo de debate e ouvir o quanto cada um dos municípios, né, cada um das entidades, que a gente está aqui em algumas, mas tem muitas outras que podem também estar contribuindo com esse debate, se a gente conseguir, de fato, compor essas pessoas que, dividindo um pouco das suas experiências locais, a gente possa estar construindo caminhos que possa ser do interesse da Secretaria de Estado da Educação, possa ser do interesse das escolas privadas, do Instituto Federal, o SEBRAE pode ser o parceiro que sempre tem sido e nos auxiliar naquilo que a gente tiver dificuldade, né? Então, agradecendo a vocês mais uma vez a oportunidade de dar essa voz aqui a Undime. Agradeço aos colegas secretários que estejam acompanhando. Muitos não conseguiram fazer a inscrição, mas estão me perguntando, depois se vocês puderem socializar o link para o pessoal poder assistir a gravação. Tem muita gente solicitando também, né? E espero que com esse bate-papo que a gente teve aqui na tarde de hoje, a gente consiga levar um pouco de luz, né, para aqueles lugares ali que estão um pouco obscuros, aquelas pessoas que ainda estão sem ver muitas alternativas de caminhos, que a gente tenha conseguido, de fato, cumprir essa missão na tarde e na noite de hoje. Então, muito obrigado a vocês, foi uma honra, repito, participar de um painel tão rico, né? Agradecer especialmente aí ao SEBRAE por ter saído com essa iniciativa, a professora Débora, né, essa parceira. Carlos, se não é Carlos, eu não tinha nem entrado, né, Carlos? Se não é Carlos, eu não tinha nem entrado aqui, né? Então, obrigado a todos vocês, até a próxima. Também, porque enquanto você falava, acho que o foco estava no professor Reni, né? Não, tranquilo. Só agradecer mais uma vez a vocês e me colocar à disposição para qualquer outra coisa, qualquer outra iniciativa aí, professor Paulo, que entenda que a Undime possa colaborar, nós estamos sempre à disposição. Ok, Tiago, muito obrigada. Professor Alisson, suas considerações também.
Seu microfone, viu, professor Alisson? Está fechado o seu microfone. Pronto, perdão. Então, como eu estava dizendo, eu só queria agradecer a vocês todos pela oportunidade dessa conversa aqui. É extremamente importante a gente compartilhar experiências num momento como esse. A gente tem buscado, né, várias formas de assistir aos nossos alunos dentro daquilo que a nossa instituição dispõe, né, dentro das nossas condições, vamos dizer assim. E num momento como esse, se a gente se nega a querer fazer a inclusão dos alunos por meio das tecnologias, se a gente se nega a fazer um trabalho como esse que está sendo exigido de nós agora, a gente também acaba excluindo, né? É uma forma de exclusão. Não fazer a inclusão digital, não... É uma forma de exclusão social, inclusive, né? Exato. Então, a gente tem trabalhado muito com esse foco, né? De início, ficamos todos receosos, confesso, mas a gente precisa fazer esse trabalho, né? Se a gente tem condição de disponibilizar a internet para os nossos alunos, por que não fazer, né? Se a gente tem condição de disponibilizar equipamentos eletrônicos para que eles possam acompanhar as aulas, uma vez que eles não dispõem, por que não também fazer isso? Então, a gente tem trabalhado dessa forma, não temos problema nenhum em verificar mais na frente que não foi uma boa estratégia e voltar atrás e buscar um outro caminho, querer fazer diferente, tá? Então, o IFES agradece o espaço, né? Eu estou muito agradecido por representar o IFES aqui nesse diálogo, e a gente se coloca à disposição a qualquer um de vocês que queiram conversar com a gente, que queiram saber um pouco mais da nossa experiência. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Alisson. Então, estamos encerrando, né, nossa webinar Aulas Suspensas e Agora, Desafios e Experiências em Sergipe. Penso que fica a palavra crise sem o S nesse momento, né? Se a gente tira o S da crise, a gente tem a palavra CRI, né? E eu acho que o momento é de criar, de inovar, de recriar, de se reinventar, e só assim a gente, com certeza, nós poderemos passar, atravessar essa turbulência, né? Esse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Então, obrigada a cada um de vocês, fiquem em paz, saúde e até a próxima.